Oi gente, tudo bom? Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, o meu nome é Vivian e você está no Tá Valendo, seja muito bem-vindo. Aqui nós falamos sobre livros em português e também em libras. Para achar os vídeos em libras é muito fácil, é só ir navegando aqui pelo canal e encontrar. Para cada resenha em português que eu faço um vídeo especial em libras. E por que eu tô dando essas explicações hoje? Porque eu tô me sentindo muito no clima natalino de falar e de explicar e de dar satisfações. E claro, pro vídeo de hoje a gente vai falar sobre um livro que fala sobre o Natal. E é O Quebra-Nozes. Essa história muito bonitinha que se passa numa noite de Natal, uma véspera de Natal. E é muito conhecida de todos nós. Quem nunca viu assistir um filme, uma adaptação ou um desenho, com certeza, ainda assim, sabe do que eu tô falando. Eu li essa história aqui no comecinho de dezembro e eu já comecei a me sentir no clima natalino. Foi tão gostosinha essa experiência, gente. Primeiro porque eu tava com muita vontade de ler uma historinha assim que fosse um conto de fadas. Ainda que esse aqui não seja exatamente um conto de fadas, né? Ele meio que se aproxima ali do gênero. E eu também me apaixonei por essa ediçãozinha aqui, que é a coisa mais lindinha da editora Zahar, que é a coleção de clássicos luxo de bolso. Gente, e olha que coisa mais lindinha essa edição aqui, com essa folha de guarda. E o livro, ele é todo ilustrado. Olha só. E uma coisa que faz toda a diferença pra mim é o peso do livro. E esse aqui é aquele ideal pra gente ler assim, deitado na cama, segurando com um braço só, assim, sem cansar esse braço, sabe? Ai, foi uma leiturinha assim muito especial e eu acho que eu tava precisando muito de uma história como essa. E essa edição aqui, ela é tão caprichadinha que ela tem as duas versões de O Quebra-Nozes. A gente tem a versão original, escrita pelo H.T. Hoffmann, e a gente tem também a versão adaptada, que é a versão clássica, né, que a maioria de nós conhece, do Alexandre Dumas. A gente tem essas duas versões aqui dentro. A gente começa com a do Alexandre Dumas e a segunda que a gente tem é do Hoffmann. Essas duas versões, elas são muito parecidas. O que muda entre uma e outra são apenas alguns detalhes. Numa história é uma governanta, na outra história é uma irmã mais velha que aparece muito pouco, não faz tanta diferença assim. O que a gente sabe é que o Alexandre Dumas fez essas alterações meio que adaptando para a cultura francesa, porque ele passou do alemão, que era a língua que o Hoffmann tinha escrito, né, na versão original, ele adaptou para o francês meio que para encaixar melhor com os costumes dos franceses. Então foram adaptações pequenas, mudanças bem sutis que não fazem muita diferença. Eu particularmente gostei mais da versão original do Hoffmann. A do Alexandre Dumas é muito bonita também, só que pra minha opinião ela ficou um pouquinho rebuscada demais para ser realmente uma história contada para crianças. Ela é originalmente uma história infantil, mas ela também conquista adultos. E é por isso que a gente gosta tanto de O Quebra-Nozes. Mas vamos direto para essa história porque eu já tagarelei demais e não comecei a falar sobre o livro mesmo. O Quebra-Nozes se passa numa noite de Natal, uma véspera de Natal. A gente tem dois irmãos, o Fritz e a Marie. Os dois têm ali entre 7 e 8 anos. Eles estão ansiosíssimos esperando a chegada do menino Jesus, que para eles era o menino Jesus quem trazia os presentes de Natal. De repente a porta se abre e as crianças podem enfim matar a curiosidade. E lá dentro o que é que elas vão encontrar? Uma infinidade de presentes. Essa é uma família com uma situação financeira que a gente entende que é muito boa, então eles têm de tudo, desde brinquedinhos, bonequinhos, mini soldadinhos pro menino, cavalinhos, roupas, todo tipo de coisa. E tem também um presente especial que eles recebem todos os anos do padrinho Drosselmayer. O padrinho é um homem assim muito excêntrico, um cara meio diferente, até fisicamente falando também. Mas é também um sujeito muito divertido que gosta muito das crianças, mima muito aquelas crianças e as crianças obviamente gostam muito dele. E ele também traz um presente muito especial, uma casa de madeira grande, ali dentro tem vários bonequinhos que entram e saem, mas daqui a pouco aquelas crianças acabam ficando um pouco entediadas. O Fritz, o menino aqui da história, é um pouquinho linguarudo, teimoso e se irrita muito fácil, logo já perde o interesse e vai mexer nos seus soldadinhos. A Marie, como é uma menina muito dócil, muito gentil,
ela simplesmente se afasta e vai olhar onde estão os outros brinquedos. E como os soldadinhos abriram espaço, ela conseguiu ver o que estava lá no fundo. E o que estava lá no fundo? Um bonequinho de madeira muito diferente. Ela olha para aquele bonequinho, vê que ele tem um casaquinho de madeira, ele é todo de madeira e tem uma boquinha diferente. Então ela pergunta por que ele tem aquela boquinha diferente. E o pai da Marie vai explicar para ela. Sabe o que essa boquinha faz? Coloca uma noz dentro da boquinha, aperta e ele quebra a noz. E aí ele diz, olha, é um quebra-nozes. Aquela menina se encanta de tal forma por aquele bonequinho que ela diz o seguinte, a partir de agora eu vou proteger, vou cuidar dele, ele vai ser só meu. Aquelas crianças ficam tão encantadas com tudo que elas ganharam que elas brincam até tarde, até o momento em que a mãe diz assim, ó, agora, ó pessoal, chegou, vamos todo mundo pra cama dormir, tá na hora, é meia-noite. O Fritz vai, os pais vão, todo mundo da casa vai, o padrinho foi embora. Mas a Marie diz o seguinte, posso ficar mais um pouquinho? Só mais um pouquinho? Tá tão bom brincar, por favor. E aí a mãe diz, tudo bem, só mais um pouquinho, depois vai pra cama. A Marie então começa a organizar os seus brinquedos num grande armário de vidro, onde ficam guardados todos os brinquedos das crianças. Começa a guardar tudo ali, brincando. De repente ela começa a ouvir um barulho muito estranho e ela vê que começa a entrar simplesmente um exército de camundongos liderados por um camundongo de 7 cabeças. Em cada cabecinha daquele camundongo tem uma coroa. Ele é um camundongo rei. E ele que lidera todo mundo e fica incitando todo mundo, chamando para vir. Que é quando ela olha pro armário de brinquedos, o armário de vidro, e vê que os brinquedos dela e do irmão, os presentes de Natal, todos ganharam vida e estão se preparando para a batalha, liderados por quem? Pelo quebra-nozes. Uma verdadeira batalha vai se travar entre os brinquedos e o exército de camundongos. Só que o que aconteceu? Como o Fritz, o menino, tinha guardado muito dos brinquedos dele, alguns não conseguiam sair das caixinhas, que eram soldadinhos que seriam, claro, muito importantes naquela batalha. Então, os brinquedos acabaram perdendo forças e foram perdendo aquela batalha também. Até que num determinado momento o quebra-nozes foi encurralado pelo rei dos camundongos. Quando a Marie vê tudo aquilo ali, ela fica simplesmente desesperada e não sabe o que fazer. Ela pega um sapatinho dela, tira do pé e atira no camundongo rei, que pega o camundongo em cheio, ele sai rolando e ela consegue finalmente salvar o quebra-nozes. Tão atordoada que ela fica, ela se desequilibra e ela acaba esbarrando no armário de vidro, bate o bracinho no armário, espatifa todo aquele vidro, corta o braço e acaba desmaiada. No dia seguinte, a Marie acorda cercada pelos familiares, todo mundo preocupado com ela, e ela de repente leva um susto. Quebra-nozes! O que aconteceu com ele? E aí a mãe diz, como assim? Teu quebra-nozes está lá no armário de brinquedos, tá tudo bem com ele? E aí ela começa a contar o que aconteceu na noite anterior. É claro que ninguém vai acreditar, afinal de contas, ela é uma criança, ela bateu com a cabeça, ela tem a fantasia muito aflorada na mente dela, ninguém vai acreditar. Mas o padrinho, que é uma pessoa muito excêntrica, é um cara com uma mente muito aberta, é inventor, ele diz pra ela o seguinte, então eu vou te contar uma história, eu vou te contar a história da noz, Krakatuk, e da princesa Pirlipate. Essa história vai explicar pra gente por que os camundongos têm tanta raiva do quebra-nozes. E também vai explicar a origem das coisas, como foi que muito tempo atrás um menino se transformou num boneco de madeira. E esse momento da história é muito interessante, porque a partir daí o padrinho Drosselmeyer começa a contar para as crianças uma outra história. E como ela não é uma historinha rápida, é uma história grande dentro de uma outra história. Por um momento eu tive que pensar assim, ó, opa, não posso me desprender daquela história original, porque essa que estava se desenrolando era tão interessante quanto a primeira. E ela vai explicar tudo o que aconteceu para que os camundongos tivessem essa desavença toda com o quebra-nozes e para que o quebra-nozes fosse o bonequinho de madeira que ele é hoje. E depois que a Marie ouve essa história, entende a origem de todos aqueles problemas, ela começa a olhar para o quebra-nozes com um olhar diferente e um amor muito maior por aquele bonequinho de madeira. Sabendo disso, o camundongo rei começa a chantagear essa menina.
todas as noites, à meia-noite, ele aparece no quartinho dela e diz o seguinte: hoje você vai ter que me dar os seus brinquedos, senão eu vou matar o quebra-nozes. E ela entrega os brinquedos. Na noite seguinte, ele quer o vestidinho de seda que ela ganhou. E aí ela entrega, senão quebra-nozes morrem. E isso vai acontecendo noite após noite, até o dia em que o quebra-nozes dá um ultimato e diz: olha, tu não vai mais entregar as tuas coisas, os teus brinquedos, os teus doces. Deixa que a partir de agora eu mesmo me defendo. E a partir daí eu não vou contar mais nada da história. Eu acredito que não seja questão de spoiler ou de contar o final, até porque essa história aqui, ela já é extremamente conhecida. A maioria de nós já assistiu quando era criança, já ouviu falar. Mas é que essa história, ela é tão mágica e tão cheia de fantasia e tão bonita que vale a pena a gente pegar e consumir ela como se tivesse assim zerado. Foi o que aconteceu comigo. Eu já conhecia, mas eu não me lembrava de praticamente nada. Então foi uma experiência totalmente nova pegar essa história desde o começo e acompanhar tudo que aconteceu aqui. Eu acho que tem tudo a ver com esse momento natalino que a gente vive, mas eu acho que ele combina com qualquer momento do ano que a gente possa ler, porque nunca é demais a gente ler uma história gostosinha dessa, né? Eu recomendo muito essa leitura, sendo adulto ou sendo criança, valeu muito a pena voltar para essa história de novo, sem contar que esse livro aqui, na biblioteca da gente, fica a coisa mais linda, né? Agora, se você não leu e não quer receber uma informaçãozinha do final, eu vou sugerir que você pule alguns minutinhos aí do vídeo, porque eu preciso fazer um comentário de uma coisa que eu achei muito estranha. No começo dessa história, essas crianças têm entre 7 e 8 anos. No final, se passou mais ou menos ali 1 ano e meio, 2 anos no máximo. E o quebra-nozes, depois de transformado de boneco de madeira para menino novamente, ele reencontra a Marie, para ser grato por tudo que ela fez por ele, também para declarar todo o seu amor. E 1 ano depois, os dois se casam. Só que, fazendo as contas, essa menina não se casou com mais de 10 anos. Eu confesso para vocês que eu reli essa parte algumas vezes, nas duas versões, na versão do Dumas e na versão do Hoffmann, para saber se eu tinha entendido bem. E olha, eu acho que eu entendi isso mesmo. Então, se você leu, chegou nesse final, tem uma explicação, por favor, deixa aqui embaixo pra mim, deixa com um avisinho de spoiler ali, porque quem não quer saber do final tem todo o direito de não saber, né? Mas se você entendeu alguma coisa diferente, por favor, deixa aqui pra mim, porque eu tô realmente muito encucada com isso. Só não comprometeu a minha leitura, porque eu realmente gostei muito dessa historinha aqui. E tirando isso, eu gostei muito desse livro, valeu muito a pena. Uma das minhas histórias de Natal favoritas. Vou ficando por aqui, deixo essa recomendação pra vocês. O Quebra-Nozes, de H.T. Hoffmann e Alexandre Dumas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa um joinha aqui embaixo. Comenta no vídeo, quero saber se você leu, o que você achou dessa história. Ajuda a compartilhar o vídeo, lembra que tem versão em Libras também, se você conhece algum surdo, ajuda a propagar esse conteúdo, que é importante pra eles também. E eu deixo aqui pra todos vocês um Feliz Natal, Deus abençoe a todos, e a gente se vê nos próximos vídeos. Um beijo!